CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está no ar o primeiro CBN Universidade do mês de outubro e hoje é véspera do primeiro turno das eleições. O programa deste sábado vai trazer detalhes sobre esse assunto. Fiquem ligadinhos! Para você, ouvinte da Rádio CBN Campina, o nosso muito obrigado pela companhia. Eu sou Erivaldo Laurindo e até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais informações sobre as eleições de domingo. E aí? Quer saber o que é destaque neste sábado? O CBN Universidade traz uma geral sobre as eleições deste domingo para você, eleitor, ficar bem informado. Vamos trazer informações sobre horário de abertura e fechamento das sessões eleitorais. Quais documentos serão necessários para que o eleitor possa apresentar na hora da votação? E o celular? Pode levar? A gente já fala sobre o que pode e o que não pode para você, eleitor. Luciano Nascimento também participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, eleições 2022 no Brasil. Uma reportagem sobre direito eleitoral e o processo das eleições com um ato democrático. Tem entrevista com a professora da UEPB que mantém projeto de educação política. A gente fala sobre os cargos que serão escolhidos pelos eleitores no pleito deste domingo. E ainda, a história das urnas, a evolução do processo eleitoral com a tecnologia e segurança. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Estamos no ar com mais um CBN Universidade para você. E neste sábado preparamos um programa especial apenas sobre as eleições. Afinal de contas, estamos na véspera do dia mais importante para a democracia do nosso país. No Brasil, são mais de 156 milhões de eleitores que estão aptos para votar neste domingo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 50,65% do eleitorado brasileiro é do sexo feminino. O maior número de eleitores está na faixa etária entre 25 e 44 anos. Apenas 9,52% desse eleitorado está acima dos 70 anos. E ainda temos cerca de 6 milhões e 400 mil eleitores analfabetos. Trazendo as informações do nosso estado, aqui na Paraíba, o eleitorado total que pode votar nas eleições deste domingo é de 3.091.684 eleitores, em todos os municípios do nosso estado. A maioria também é composta por eleitoras do sexo feminino. No site do Tribunal Regional Eleitoral, você tem acesso a várias informações sobre o perfil do eleitorado paraibano e ainda tem várias dicas para você, eleitor. Quer saber sobre essas informações, ter esses detalhes? Você pode acessar o site do TRE através do link www.tre-pb.jus.br. Mas a nossa produção do CBN Universidade também separou um material rápido e prático para você, eleitor, ficar atento com relação ao processo eleitoral deste domingo. Tem muita informação por aqui. Você fica sintonizado com a gente até às 10 horas da manhã. E agora a gente fica ligado na participação do professor Luciano Nascimento na manhã deste sábado. Essa semana ele fala sobre as eleições 2022. Escuta aí. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania no CBN Universidade. Bem, ouvintes, no dia de amanhã, dia 2 de outubro de 2022, seremos todos e todas convocadas a irmos à urna eletrônica, pois teremos eleição direta para diversos cargos eletivos na democracia representativa brasileira. A Constituição de 5 de outubro de 1988
determina, traz esculpido, no seu artigo 1º, parágrafo único, dentre os princípios fundamentais como a soberania, a dignidade da pessoa humana e outros, traz a ideia da representação, a ideia do exercício do poder democrático na República Federativa do Brasil. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição de 88 diz que o poder emana do povo e será exercido na forma de representação, na escolha, na eleição dos seus representantes. Muito bem, em 2 de outubro de 2022, todas e todos estão convocados para esse ato que é um dever e que é um direito de todas e de todos, que preenchem os requisitos jurídico-constitucionais e eleitorais para o exercício do voto. Muito bem. O processo eleitoral de 2022 traz a seguinte moldura. Nós iremos às urnas em 2 de outubro, portanto, para elegermos deputados para as Assembleias dos Estados, deputado estadual, e para a Câmara Federal, os deputados federais. Também exerceremos o voto para a eleição dos governadores dos estados da federação, os chefes do executivo estadual, e para senadores, para o Senado da República. Muito bem. Para além disso, exerceremos o voto para a escolha do mandatário maior da nação, o presidente ou a presidenta da República Federativa do Brasil. E assim fecha-se a moldura do exercício do direito e dever do voto na democracia representativa brasileira, que dar-se-á no dia 2 de outubro de 2022. E no direito constitucional eleitoral, abre-se o debate com a indagação: o voto é um direito ou um dever? No pensamento liberal, na ideia, na filosofia, na teoria do direito constitucional liberal, portanto, no pensamento moderno e liberal, o voto é tanto um direito quanto um dever. E o voto, representa, portanto, a ideia de um regime democrático do exercício da representação do poder que o sufrágio popular concede aos seus representantes para o exercício legal e democrático desse poder, no nosso caso, na República Federativa do Brasil. Muito bem. E nesse exercício, apresenta-se, portanto, uma personagem que figura no polo facultativo do exercício do voto, já que a Constituição, no direito constitucional eleitoral, estabelece o voto como obrigatório. Lá no artigo 5º, inciso 2, diz que eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Para os maiores de 18 anos, portanto, o voto se torna obrigatório na realidade jurídica brasileira. Mas para aqueles que têm entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Portanto, uma pergunta: os jovens, a juventude, determinam os desígnios de uma eleição? Na realidade brasileira, não. Mas, na realidade brasileira, assim como em qualquer outra realidade, o jovem ou a juventude representa, portanto, a continuação e, portanto, a manutenção de um sistema democrático, legal e legítimo à luz do pensamento liberal moderno. Na Paraíba, portanto, nós temos um corpo eleitoral da ordem de 3.091.684 eleitores e eleitoras, sendo jovens entre 16 e 18 anos, 105 mil, da ordem desses um pouco mais de 3 milhões. E esses jovens entre 16 e 18 anos, eles figuram no polo facultativo do exercício do voto. Eles decidem ou não ir às urnas e votar. São responsáveis, portanto, por aquilo que falei, da continuação e, portanto, do funcionamento operacional de um sistema denominado democracia representativa. E, portanto, esses jovens contribuem para a legalidade e legitimidade desse sistema, diz o pensamento liberal moderno da democracia representativa.
E o Tribunal Superior Eleitoral, para esse processo eleitoral, para o pleito de 2 de outubro de 2022, informa que há um recorde de emissão de títulos para jovens entre 16 e 18 anos. Provavelmente, as pesquisas afirmarão, após 2 de outubro, que temos um recorde de jovens exercendo o direito-dever de votar. O voto como estrutura constitucional eleitoral do sufrágio popular. O voto como um direito subjetivo, público, de cada cidadão, cidadã da sociedade moderna, liberal e iluminista. Ou seja, o voto é o ato pelo qual constrói-se, portanto, a legitimação e a legalidade de delegação do exercício do poder pelo sufrágio popular, o povo, para os seus representantes legais. No nosso caso atual, de 2 de outubro de 2022, deputados estaduais, federais, governadores, senadores da República e presidente. Ora, é mais do que isso. É um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque se trata de soberania popular. O sufrágio popular universal, o voto direto e secreto, obrigatório e facultativo, é a tradução, portanto, da democracia representativa moderna, liberal e iluminista na realidade brasileira. É, como disse antes, o exercício de um direito público subjetivo de cada cidadão, cidadã, mas também é um dever de natureza cívica, de contributo à ideia da organização e do fortalecimento do sistema democrático representativo na realidade brasileira. Obrigado, professor Luciano Nascimento. E tomara que os jovens assumam de fato o seu papel, principalmente aqueles que ainda têm o voto como facultativo, que são os jovens de idade entre 16 e 18 anos. Ir até a urna amanhã é exercer a cidadania e ajudar a escolha dos governantes que guiarão nosso país pelos próximos anos. Vamos todos votar e mostrar a nossa vontade nas urnas para o futuro do nosso país. E vamos fazer nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. Mas antes, o nosso repórter Gabriel Diniz traz informações importantes do TRE para você, eleitor, que vai às urnas neste domingo. Se liga aí! Fique atento, eleitor! Este ano, você irá votar em 5 representantes. Primeiro, você deverá votar para deputado federal. Em seguida, para deputado estadual ou distrital. O terceiro voto deverá ser para senador, depois governador e, por último, presidente. No teclado da urna, você irá digitar o número dos candidatos de sua preferência. Na tela, aparecerão a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se as informações estiverem corretas, aperte a tecla verde Confirma. Caso tenha errado o número, você terá a opção de apertar a tecla laranja para corrigir. Após finalizar o processo, você solicita ao mesário o comprovante de votação. Não é possível conseguir o comprovante pela internet, nem existe segunda via. Se o eleitor o perdeu e precisa provar que está em dia com as suas obrigações eleitorais, pode pedir a certidão de quitação em um cartório eleitoral ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, o eleitor tem direito de levar uma colinha com os números dos candidatos em um papel, para facilitar na hora da votação. Um bom voto! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já trazendo neste bloco informações sobre os candidatos que estão na disputa para os cargos ligados ao nosso estado. Como já falamos, vamos às urnas amanhã escolher deputado estadual, federal, senador e governador.
que estarão nos representando e representando também a Paraíba especificamente. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou vários dados relacionados aos candidatos da Paraíba nas eleições de 2022. Para a vaga de governador, por exemplo, os cidadãos paraibanos têm 7 opções de candidatos. Destes, apenas um é do sexo feminino e os outros 6 candidatos do sexo masculino. Já para o Senado Federal, 6 candidatos estão concorrendo a uma única vaga. De acordo com o TSE, são 5 do sexo masculino e apenas uma do sexo feminino. Nas vagas para deputados federais, 238 candidatos tiveram os nomes aprovados para concorrer nas eleições deste ano e preencher as 12 cadeiras reservadas ao estado da Paraíba no Congresso Nacional. Os dados do TSE ainda apresentam o seguinte cenário na disputa para deputado federal aqui na Paraíba. 150 são homens, o que corresponde a 65,55%. 82 candidatas mulheres, o que corresponde a 34,45% do total de candidatos. Neste número de 238 candidatos, 117 são brancos, o que corresponde a 49,16%. 93 são pardos, uma porcentagem de 39,8%. 27 candidatos se declaram pretos e de todos os candidatos, apenas um é indígena, o que nesse quadro corresponde a 0,42%. Para preencher as 36 vagas para deputados estaduais, serão aproximadamente 400 candidatos na disputa. Um ponto que chama a atenção nos dados divulgados pelo TSE e que é bem importante ressaltar é que o número de mulheres nas disputas é muito baixo. E o que percebemos é que muitos dos partidos apenas cumprem a cota mínima, quando o quesito é a participação feminina no pleito. De modo geral, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos candidatos são homens brancos, com média de idade na faixa de 40 anos, e a maioria tem grau de escolaridade com ensino superior. E se essa pesquisa te interessou, esses dados estão disponíveis no site do TSE, onde a população pode acessar essas e outras informações. É importante que a população tenha conhecimento sobre os candidatos que irão representá-los. E é preciso conhecer também as propostas de cada um. E o mais importante é votar e escolher muito bem os seus representantes. O processo eleitoral é complexo e envolve não só os dias de votação e o resultado de uma eleição. É de responsabilidade do Poder Judiciário cuidar de toda a organização, desde o alistamento dos eleitores. Vamos entender melhor um pouco mais sobre esse assunto na matéria de Estela Costa. Tirar o título de eleitor, sair de casa no dia da eleição, votar, acompanhar a apuração dos votos e ter candidatos eleitos pelo povo. Esse é um processo complexo que envolve planejamento, organização e diversas ações da Justiça Eleitoral, como explica o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, Arrisson Targino. A Justiça Eleitoral exerce um papel fundamental na governança eleitoral. É ela, a Justiça, quem organiza todas as eleições a partir mesmo do banco de dados de eleitores, da inscrição dos candidatos e do processo de votação. Se olharmos bem, o maior ato logístico que o Brasil realiza são as eleições. Em determinado dia, o primeiro domingo do mês de outubro de ano par, 160 milhões de pessoas podem sair de sua casa com a certeza que encontrarão uma sessão eleitoral, um local de votação com 5 pessoas, com energia, com a urna eletrônica, com segurança pública, com acessibilidade, com água, enfim, uma ampla organização para que se possa realizar a escuta do povo acerca de seus dirigentes. Para uma boa atuação em todo o território brasileiro, a Justiça Eleitoral envolve estruturas municipais, estaduais e nacionais. A Justiça Eleitoral é composta de zonas eleitorais, correspondendo às eleições municipais, de tribunais regionais eleitorais, cada estado tem um destes, e de um tribunal nacional chamado TSE. Num ano eleitoral como este, a gente ouve muito falar do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e dos TREs, que são os tribunais regionais.
Mas você sabe como esses tribunais são formados e o que fazem? O TSE é composto de ministros oriundos de várias categorias. 3 dos ministros são ministros que vêm do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros vêm do Superior Tribunal de Justiça e há também 2 advogados indicados pelo Supremo e nomeados pelo Presidente da República. São 7 os ministros, pois, do TSE, que cuida de organizar as eleições nacionais, julgar os processos dos candidatos a presidente e, fundamentalmente, editar as resoluções que regem as eleições em todo o país. Já os tribunais regionais eleitorais são sediados na capital de cada estado. O TRE da Paraíba é sediado em João Pessoa e tem a competência de organizar as eleições estaduais e também receber recurso das eleições municipais. Os TREs são compostos também de 7 membros, só que estes vêm de outros órgãos. Nos TREs nós temos 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República. Os tribunais, tanto o TSE quanto o TRE, são partes importantes neste processo. O TSE termina realizando toda a organização nacional, a compra de urnas, a distribuição de sessões eleitorais e, fundamentalmente, as resoluções que regulam as eleições nacionais. Por seu turno, os TREs são os tribunais que em cada estado organizam as eleições. As eleições estaduais, a eleição para governador, para vice, para senador e para suplentes, para deputado federal, para deputado estadual, tudo isto ocorre no âmbito dos tribunais regionais eleitorais. E nós, cidadãos, temos o dever de colaborar com a Justiça Eleitoral para garantir a soberania popular e um processo de escolha de representantes tranquilo, cada um fazendo a sua parte para a manutenção da democracia. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigado, Estela. Vamos fazer mais uma pausa no nosso programa, mas antes tem mais dicas para você, eleitor. Atenção, eleitor! Você deve ficar atento. Caso esteja fora do domicílio eleitoral, deverá justificar sua ausência através do aplicativo e-Título. Quem não tiver acesso a um smartphone pode justificar em qualquer local de votação. Procure o mais próximo e já faça a justificativa. Caso não compareça no dia de votar, você terá um prazo de 60 dias depois da ausência para justificar com atestado médico ou bilhete de viagem, por exemplo. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 88 mil pedidos de eleitores que pretendem realizar o voto em trânsito, ou seja, votar fora do seu domicílio eleitoral. Isso só é possível quando as eleições são gerais e o eleitor solicita com antecedência ao TRE. O voto em trânsito ocorre em qualquer capital ou nos municípios com mais de 100 mil eleitores. O segundo turno somente é possível nas eleições majoritárias, no caso para presidente e governador, quando nenhum dos candidatos alcançarem a maioria absoluta dos votos válidos. O segundo turno será disputado pelos 2 candidatos mais votados. Caso aconteça, deverá ser realizado no dia 30 deste mês e será considerado eleito aquele que tiver a maioria absoluta dos votos válidos. Exerça o seu direito de cidadão e escolha os seus representantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. A informação agora vem de uma iniciativa bem interessante que é desenvolvida por uma equipe do Campus 5 em João Pessoa. É o projeto Vivências em Ações Legislativas, que auxilia no desenvolvimento de funções e competências das câmaras de vereadores de várias cidades paraibanas. E como ele funciona? A equipe do projeto da UEPB
vai até as câmaras municipais para capacitar vereadores, funcionários, assessores, com o objetivo de garantir mais conhecimento e qualidade na produção parlamentar, trazendo retorno para a população dos municípios. O projeto está em atuação desde 2019. Durante a pandemia foi realizado de maneira remota, mas já voltou com as ações presenciais nas câmaras municipais, principalmente em cidades do Brejo Paraibano. Essa iniciativa é coordenada pela professora Marta Simone Amorim e ela está com a gente hoje para conversarmos melhor sobre os cargos que vamos escolher representantes neste domingo, assim como é feito no projeto. Professora, explica para a gente qual a função do presidente da República. Quais são as principais atribuições dele? A Constituição Federal define no artigo 84 tudo o que o presidente precisa fazer. São 27 incisos e o parágrafo único. Como autoridade máxima do país, ele vai exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Ou seja, ele vai nomear os responsáveis por colocar em execução as políticas do governo federal. Ele também, após a aprovação do Senado, quem nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central, os ministros do Tribunal de Contas, o Advogado-Geral da União, entre outros importantes servidores que são imprescindíveis na administração da nação. Além disso, o presidente deve manter relações com estados estrangeiros e, para isso, ele vai nomear o ministro das Relações Exteriores, que é o responsável pela estratégia internacional do país, a definição dos posicionamentos do Brasil em organismos internacionais como a ONU, OMC, Mercosul, entre outras. O presidente, então, vai celebrar tratados, convenções e atos internacionais, mas todos sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Ainda é a atribuição do presidente a defesa e a segurança nacional. Portanto, ele também exerce o comando supremo das Forças Armadas do país. Aliás, nessa área, o presidente tem poderes largos. Ele nomeia os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e em caso de necessidade, ele pode declarar guerra a outro país, desde que tenha autorização do Congresso Nacional, como também celebrar a paz. No campo econômico, nós vamos também identificar várias outras atribuições. Ele remete o plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que se fizerem necessárias. Envia ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a tão famosa LDO, e as propostas de orçamentos previstas na Constituição. Ou seja, ele deve explicar como vai arrecadar os recursos e como vai aplicá-los no ano seguinte. Também ele deve prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias após a abertura das sessões legislativas, as contas referentes ao exercício anterior. Ou seja, o presidente deve fazer a condução da política econômica do país, porque se o governo gasta mais do que arrecada, pode gerar desequilíbrios, como o aumento da dívida pública, dos juros, da inflação, e, por outro lado, quebra do consumo, do investimento e do crescimento econômico. Portanto, são atribuições de extrema responsabilidade e que mexem efetivamente com a vida de todos os brasileiros sem distinção. Além do presidente da República, vamos eleger também outro cargo executivo, que é o de governador. Quais as principais atribuições desse cargo majoritário para o Estado? Segundo a Constituição, cabe ao governador as atribuições de competência residual, ou seja, o que não cabe à União nem aos municípios, cabe ao Estado. Então, por exemplo, é responsabilidade do governador executar o orçamento estadual e cuidar de políticas públicas como saúde, educação, desenvolvimento humano, segurança pública. Mas é importante perceber que uma grande parte da capacidade de ação dos estados tem a ver com as decisões do governo federal. Um exemplo, a União faz transferências para o financiamento da saúde nos estados e municípios. Se o dinheiro não é repassado de forma correta ou se o recurso é insuficiente, a União tem parcela de culpa. Por isso, uma boa política econômica por parte do governo federal faz muita diferença para governos estaduais e municipais. O Executivo também cria e recolhe impostos referente à unidade federativa.
E fica sobre a responsabilidade do governador, além disso, representar o Estado nas relações jurídicas, administrativas e políticas. Ele é auxiliado pelos secretários de Estado, que são nomeados para fazer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da gestão estadual, que são consideradas as respectivas áreas de atuação. Então, pessoal, eleger um governador preparado, com conhecimento, é de extrema importância. Vamos escolher também cargos do Legislativo, ou seja, os senadores e deputados. Então vamos primeiro saber o que fazem os senadores. Muito bem. Antes eu preciso dizer o que é o Congresso Nacional. São duas casas legislativas equivalentes em poder e atuam sobretudo para que os projetos de lei possam ser duplamente analisados. Eles geralmente começam na Câmara dos Deputados, a chamada Câmara Iniciadora, e depois ao Senado, que é a chamada Câmara Revisora. O número de parlamentares nas duas casas é variável. Enquanto cada Estado e Distrito Federal tem direito a eleger 3 senadores, totalizando 81, na Câmara dos Deputados são 513 parlamentares e variam de acordo com a população de cada Estado. O mandato dos senadores é de 8 anos, sendo que os 3 nunca são eleitos de uma só vez. Em uma eleição você elege 1 e 4 anos depois você elege 2. Nesta eleição de 2022, vamos eleger apenas um senador. As atribuições dos senadores estão elencadas no artigo 52 da Constituição Federal. E as principais são legislar. Aqui eles vão propor novas leis e alterações constitucionais, avaliar e rever as propostas já aprovadas na Câmara dos Deputados. Julgar, neste caso aqui, eles julgam os crimes de responsabilidades do presidente, dos ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros do Conselho Nacional de Justiça e advogado da União, por exemplo. São também atribuições dos senadores aprovar ou reprovar autoridades, no caso de pessoas escolhidas a cargos importantes, como, por exemplo, o ministro do STF. O Senado deve avaliar se o indicado está apto para exercício daquele cargo, as famosas sabatinas que sempre ocorrem no Senado Federal. Como atribuição também, eles também autorizam transações de dinheiro. Aqui vai dispor sobre limites de crédito interno e externo, autorizar as operações para entes da federação, verificar se o país tem capacidade de endividamento com relação a empréstimos ao Fundo Monetário Internacional ou se os estados têm capacidade de endividamento para incentivar ou aprimorar as suas políticas públicas. Os eleitores este ano também vão escolher deputados federais e estaduais. Aqui, no caso da Paraíba, vamos eleger 12 federais para nos representarem no Congresso Nacional e 36 deputados estaduais para ocuparem essas vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, professora, explica melhor para a gente o que deve fazer um deputado nessas duas esferas. Um deputado federal ele é eleito para um mandato de 4 anos, assim como o deputado estadual. E a principal função de ambos é legislar. Cabe a eles propor, discutir e aprovar leis e alterações constitucionais, sendo que cada um atua na sua esfera de competência. No caso dos deputados federais, a Constituição da República de 1988. No caso dos deputados estaduais, a Constituição dos Estados. São também os deputados quem aprovam ou não as medidas provisórias, cada um atuando na sua esfera. Medidas provisórias propostas pelo presidente serão apreciadas pelos deputados federais e as medidas provisórias propostas pelos governadores são apreciadas pelos deputados estaduais. Outra atribuição dos deputados é fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo, sempre com auxílio dos tribunais de contas. No caso da União, o Tribunal de Contas da União e dos estados, os tribunais de contas estaduais. Ainda devem os deputados aprovar ou não o orçamento. O orçamento da União ele é aprovado pelos deputados federais e o orçamento público do estado ele é aprovado pelos deputados estaduais. Quando existir indícios de irregularidades, os deputados devem instalar as comissões parlamentares de inquérito para apurar os fatos, seja na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas,
Nós temos vários exemplos de comissões parlamentares de inquéritos que foram instaladas a nível de Câmara dos Deputados, como também CPIs que são instaladas nas Assembleias Legislativas. Também é a função do deputado autorizar ou não a abertura de processo de impeachment. No Brasil, governadores, prefeitos e ministros de Estado estão sujeitos à mesma lei que regula o impeachment dos presidentes. E nós tivemos vários exemplos de impeachment, tanto a nível de presidente, como de governadores e de prefeitos. Professora, no que o eleitor deve pensar na hora de escolher os representantes para cada um dos cargos? Na hora de escolher os nossos representantes, nós devemos perceber que estamos dando uma autorização para alguém nos representar no Executivo e no Legislativo. Assim, eu penso que devemos ser seletivas, conhecer bem as propostas e não nos aventurar a vender ou negociar o nosso voto. Eu estou definindo como será a minha vida, a vida dos meus familiares, da comunidade onde resido, do país onde eu moro pelos próximos 4 anos. É preciso escolher bem. Professora, apesar de terem funções diferentes, é importante que tanto o Executivo quanto o Legislativo façam um bom trabalho para o andamento, satisfatório do país. Então fala um pouquinho, professora, sobre essa relação entre esses cargos. Enquanto não compreenderem que todos fazem parte de um sistema e que quando um entra em confronto com o outro, todos perdem e não haveremos de avançar. Temos um modelo próprio de organização, mas a realidade é que estamos ligados em rede. O Estado constitucional já não se resume mais a valores, leis e fatos internos. Vivemos em uma sociedade aberta. Estamos integrados pelo direito internacional de natureza constitucional, numa interação recíproca de princípios, como bem diz o jurista alemão Peter Huber. Portanto, o Executivo e o Legislativo precisam dizimar as disputas, sobretudo em torno do orçamento, seja ele secreto ou não, e ter a compreensão de que a sociedade brasileira está cansada, exausta dos atos de corrupção, rogando por evolução, fortalecimento das instituições, mais ciência, saúde, educação e dignidade. Eu gostaria de agradecer pelo espaço da entrevista e desejar uma boa eleição para todos, todas e todes. Professora, eu quero agradecer a participação da senhora, agradecer também por todos os esclarecimentos aqui prestados aos nossos ouvintes. E agora é o momento de mais um intervalo aqui no CBN Universidade. No próximo bloco, a gente fala sobre o avanço do processo de votação e a importância das urnas eletrônicas. Um cientista político traz também uma reflexão sobre a polarização das eleições deste ano. Mas antes, tem mais dica com Gabriel Heitor. Escuta aí. Atenção, eleitor! Fique atento ao horário de votação. As sessões eleitorais serão abertas às 8 horas da manhã e fecham às 5 horas da tarde. Quem já estiver na fila, recebe a ficha e aguarda para votar mesmo que depois desse horário. Todo cidadão brasileiro alfabetizado maior de 18 anos é legalmente capaz de votar. O voto é facultativo apenas para os eleitores analfabetos, os maiores de 70 anos e os que têm entre 16 e 18 anos de idade. Além disso, é preciso ter em mãos o título de eleitor. Nele, constam informações sobre a zona e a sessão eleitoral. O título pode ser apresentado através do aplicativo e-Título, disponível para download em smartphones, iOS ou Android. Baixe o seu e bom voto! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado. Estamos abordando ao longo do programa de hoje tudo sobre as eleições. Isso porque amanhã será uma data importante para o exercício da nossa cidadania. A partir das 8 horas da manhã serão abertas as sessões eleitorais e iniciada a votação dos eleitores em todo o país. E você sabia que o sistema eletrônico de votação do Brasil é um dos mais modernos, seguros e tecnológicos do mundo? Pois é.
E nós, do CBN Universidade, não poderíamos deixar de falar sobre as urnas eletrônicas dentro do processo democrático. A evolução no formato de votação proporcionou agilidade no momento do voto e principalmente na hora da apuração. Quem aí lembra da época em que o voto era impresso? Pois é, isso ficou para trás. A urna eletrônica foi um marco importante na história das eleições do Brasil. Confira um pouco dessa evolução na reportagem de Litália Barros. A urna eletrônica foi lançada em 1996. Já são 26 anos da informatização do processo eleitoral brasileiro. Para entendermos melhor essa evolução, voltamos no tempo. Isso porque o desejo do uso de máquinas em eleições era do ano de 1932. O voto no Brasil estreou em 1532, quando ainda éramos colônia de Portugal. O cientista político e historiador Gilberto Santos fala sobre o processo eleitoral no país. Eleição no Brasil sempre existiu. Nós temos, já na época do Império, lá na metade do século XIX, um pouco depois, a gente tinha eleição. Nós tínhamos eleições, por exemplo, na Primeira República, chamada República Velha, e que tinha aquela coisa do voto de cabresto, aquela coisa toda. A gente sempre teve eleição, inclusive nos períodos ditatoriais. Na ditadura militar, teve eleição. Nós tivemos alguns processos eleitorais para governo do Estado, para cargos no parlamento. Claro, esses processos eram manietados, tutelados pelas Forças Armadas. Um pouco antes da chegada da República, em 1881, passou a ser adotado o título de eleitor, mas ainda sem voto. Em 1889, já sendo uma república, eram registradas falhas no processo de eleição manual. Em 1932, foi aprovado o primeiro Código Eleitoral que previa no artigo 57 o uso de máquinas de votar, regulado oportunamente pelo Tribunal Superior e assegurando o sigilo do voto. Em 1955, as eleições passaram a envolver cédulas e um título eleitoral com foto. Já em 64, seguiu-se um período de 2 décadas de ditadura militar aqui no Brasil, e o brasileiro somente voltou a eleger um presidente em 1989. O sistema de votação utilizado até então era o de cédulas de papel e a apuração manual, um processo lento e repleto de erros, motivos que incentivaram a busca por uma solução para garantir mais celeridade e segurança. Em 1985, teve a implantação de um cadastro eleitoral informatizado pelo TSE. A urna eletrônica foi desenvolvida em 95 e no ano seguinte, 1996, houve a implantação durante as eleições municipais. O primeiro nome da urna eletrônica foi coletor eletrônico de votos. A máquina teve como objetivo identificar as alternativas para a automação do processo de votação e definir as medidas necessárias à sua implementação. O historiador Gilberto Santos afirma que esse foi um processo gradual. A primeira questão sobre as urnas eletrônicas é que elas começaram a ser utilizadas nas eleições municipais de 1996. Naquele ano, foram 57 cidades que tiveram a eleição informatizada. Foi uma espécie de projeto piloto do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa eleição, 32 milhões de brasileiros, alguma coisa em torno de 1/3 do eleitorado, votaram em cerca de 70 mil urnas eletrônicas. Foi um projeto piloto que deu certo, ao ponto de que nós passamos a utilizar as urnas eletrônicas e utilizamos até hoje. Foi só no ano de 2000 que as eleições foram informatizadas em 100% do território brasileiro. Desde então, o equipamento é responsável pela automatização das eleições e atualmente serve de modelo para diversos países, que vêm testando a capacidade da máquina para implantação em seus processos eleitorais. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, Arrisson Targino, destaca a efetividade do voto e a evolução da urna. É importante destacar que a Justiça Eleitoral Brasileira existe desde 1932 e de lá para cá vem cada vez mais aperfeiçoando os mecanismos para que tenhamos a certeza de que o voto dado é o voto efetivamente apurado e proclamado. Neste tempo, as eleições evoluíram das urnas físicas em cédulas para urnas eletrônicas e se demonstrou e tem se demonstrado que essas urnas eletrônicas são muito mais seguras e permitem
com muito mais fidedignidade a certeza de que o voto dado será o voto apurado. Em mais de 2 décadas de atividade, a urna eletrônica coletou e apurou os votos de milhões de eleitores em 25 eleições gerais e municipais. E nessas eleições, segue garantindo agilidade no processo, com total segurança e transparência. Litália Barros para o CBN Universidade. Obrigado, Litália. E além da segurança de votação através das urnas eletrônicas, o processo de apuração se torna bem mais ágil. Ao final do horário de fechamento das sessões eleitorais, já começa a contagem dos votos. E a previsão do Tribunal Superior Eleitoral é que em poucas horas já se tenha o resultado das eleições. Nossa equipe de produção entrou em contato com a juíza eleitoral responsável pela 72ª Zona Eleitoral aqui em Campina Grande, e ela explicou sobre o processo de apuração dos votos. Vamos ouvir a fala da juíza Silmari Queiroga. Uma das maiores contribuições da urna eletrônica é a celeridade, e a agilidade no processo de totalização de votos. Atualmente, como é que ocorre essa totalização? Ao término de cada eleição, quando encerram os eleitores votantes, o presidente de mesa, para encerrar o procedimento da eleição mesmo, ele tem que emitir, no início da sessão, ele emite uma 0ª. E no final da sessão, quando os eleitores votam, no final do dia da eleição, ele emite o boletim de urna. Então, esse boletim de urna, uma via vem para entrega aos fiscais, outra via vem para a pasta do presidente e outra via fica afixada lá na sessão. Nesse momento, já se inicia o processo de apuração. Por quê? Porque está à disposição de todos o resultado daquela sessão. Somando-se o resultado daquelas sessões, você já tem uma prévia do resultado naquela localidade. Mas para o Tribunal Superior Eleitoral, essa informação com esses BUs, eles são emitidos através dos nós transmitimos de cada sessão, através de um sistema próprio, que é o sistema de totalização, para o TSE, a informação de qual foi o resultado do BU, de cada boletim para o sistema de totalização do TSE. E lá no TSE ele vai apenas fazer o somatório final de cada voto, por estado, no caso, e o nacional para as eleições nacionais. Eu não sei se você já viu uma propaganda na televisão que vem explicando que agora em 2022 nós vamos ter 2 formatos de urnas eletrônicas. O sistema de votação, registro e segurança são os mesmos, mas tem urna eletrônica com um novo layout. E assim que termina uma eleição, as urnas são guardadas para o próximo pleito, seja ele municipal ou nacional. A juíza Silmari Queiroga também falou sobre onde são armazenadas as urnas e o que são feitos com os equipamentos. Se liga aí. Quando termina cada eleição, essas urnas elas ficam armazenadas nos NVI, que são os núcleos de voto informatizado, são ambientes próprios vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral. Na Paraíba nós temos 5 polos, são João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras, onde essas urnas ficam armazenadas de uma eleição para a outra, e é nesses núcleos onde ocorrem as atividades de conservação, manutenção preventiva e corretiva de todas as urnas, Elas ficam passando por testes, ficam passando por limpezas, porque são equipamentos eletrônicos. E aí, quando ocorrem os prazos, aqueles prazos finais para alistamento de eleitores, para voto em trânsito, os próprios registros dos candidatos, tudo isso é feito vinculado ao Tribunal Superior Eleitoral. E essas mídias, com essas informações atualizadas a cada eleição, elas são geradas lá no Tribunal Superior Eleitoral, em sessão solene para lacre dessas mídias. E ocorrem, depois que essas mídias são lacradas e são feitas lá no Tribunal Superior Eleitoral, é que elas vêm, elas são os pendrives, e vêm para os núcleos, onde, através também de solenidade, acompanhada por juiz, promotor, são convidados a participarem desses atos, os representantes de partidos políticos, coligações, advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Então, ocorrem as cargas das urnas, ou seja, essas informações que o TSE gerou através dos sistemas, tanto de alistamento de candidatos, quanto dos registros, aliás, alistamento de eleitores, quanto o registro de candidatos, são inseridas nessas urnas e a gente coloca lacres, né? É uma cerimônia bem interessante porque cada entrada, aonde o pendrive, onde houve a inserção dessa mídia, né, ela é lacrada com um lacrezinho inviolável, assinado pelo juiz, pelo promotor, pelos fiscais que estiverem presentes, e aí sim ela fica, então, já isolada, preparada para ser instalada na sessão eleitoral no dia das eleições. E todo esse processo explicado pela juíza da 72ª Zona Eleitoral foi feito nas urnas eletrônicas que serão usadas amanhã. O CBN Universidade de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e companhia na manhã deste sábado. A apresentação foi por minha conta, Erivaldo Laurino, com produção de Litália Barros e Estela Costa, na edição de Isis Coelho e Luciele Lima, com finalização de Apolo Ricarte e direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Sábado que vem, estamos de volta a partir das 9 horas da manhã. E para você, eleitor, lembre-se que amanhã é um dia muito importante para o exercício da nossa democracia, da nossa cidadania. Vamos todos às urnas com muita paz, para que possamos ter um pleito tranquilo e principalmente com respeito ao próximo. Vote consciente. Até o próximo programa. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.